pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje vamos conversar com a Bianca Moreira, que é professora de uma escola pública e que também é escritora. Bianca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papinho e contar um pouquinho da sua história, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada a você, Enio. Ô Bianca, para começar, a gente sabe que cultura no Brasil não é uma coisa prioritária do ponto de vista dos governantes, né? O pessoal não se preocupa muito com cultura, essa que é a verdade. Fazer cultura é muito difícil no Brasil, né? Qualquer coisa que envolva arte, entretenimento, enfim, é muito complicado. Sim. Como é que alguém como você teve esse interesse em escrever? Certamente pelo convívio com a educação, você como educadora, mas de onde é que surgiu essa coisa de, pô, um dia eu vou escrever um livro? Como é que foi essa história? Começou já quando eu tinha uns 12 anos. Eu escrevia poesias pelos sentimentos que eu tinha, o que eu passava na escola, o que eu passava em casa, qualquer coisa assim que vinha, da minha própria criatividade. Sempre fui uma criança muito criativa, né? Então comecei com as poesias mesmo. Mas em casa, como é que eram seus pais? Eles encorajavam você a ler? Você teve uma inspiração em casa? Alguém que você viu, poxa, gosto disso também, vou fazer isso também, vou ler muito porque eu acho legal. Como é que foi esse interesse pelos livros? Então, os meus pais, eles não são pessoas muito tão instruídas que nem eu, assim, muito assim, né? Eles não têm tanto interesse em leitura, eles não leem, né? E isso veio de mim mesmo, desde que eu era pequena, desde o jardim de infância. Minha mãe falava que eu pedia livros de presente. Ah, é? Aniversário, eu quero livro. Eu quero um livro. Porque muita criança fica desapontada. Eu comprei um livro para você. E eu adorava, eu lembro muito de um livro, que eu nunca vou lembrar o nome, que é de um ratinho que tinha no jardim de infância. Eu tinha uns 5, 6 anos, né? E era de um ratinho, mas era uma história meio em quadrinho. Procuro isso em qualquer lugar e eu não acho. Eu estudei ali no jardim de infância, Estrelinha Brilhante, no João Costa. É ali no João Costa. Em Joinville. Em Joinville, aqui em Joinville mesmo, no Estrelinha Brilhante, e depois fui pro Colégio João Costa do lado. Daí lá que eu comecei a escrever mais, querer mostrar pros professores minhas poesias, mas nunca era, tipo, não dava muita bola, assim, sabe? Ninguém se impressionava muito. Não, ninguém se impressionava muito. Já fui questionada de alguns textos falando que, não foi você que escreveu, um professor julgar. Por conta de que o texto estava bom demais. Exatamente. Achou que talvez você não tivesse sido autora daquele texto, é isso? Exatamente, daí me deu nota baixa e pediu pra mim refazer. Daí eu fiz o mesmo texto, porque eu falei, fui encorajada. Você sabe que eu tenho uma frustração, uma história muito parecida com a sua. Quando eu estudava lá eu nem me lembro se era segundo, terceiro ano, lá do Fundamental, eu lembro que a professora hoje em dia eu acho que é artes, na época eu era educação artística, eu não sei como é que chama hoje em dia. Artes, artes, de né? artes, uhum. Na minha época era educação artística, que é basicamente a mesma coisa. Uhum. E eu lembro que eu fiz um desenho e ela sempre falava, não, você tem que desenhar melhor, pintar melhor, né? Tem que fazer um negócio mais, colorir melhor, tal. E eu sempre era criticado. Daí teve um dia que eu fiz um desenho, eu pensei, poxa, vou me dedicar. E eu fiz um trabalho maravilhoso. Sabe que nota que eu tirei? 0. Porque ela entendeu que alguém tinha feito para mim. E não foi. Viu, professora? Não foi eu que fiz. É porque foi o único dia que você fez diferente. E aquilo me frustrou muito. Eu nunca mais caprichei em arte, porque eu pensei, eu corro o risco de, se eu caprichar, alguém achar que não fui eu. Né? Então, na verdade, até você como educadora, isso até serve para você como exemplo. E às não vezes julgar, Exato. Olhar, conversar. E você me contou isso, veja como isso marcou na minha vida. E isso também me marcou. Né? Eu era pequena, também me marcou. Por algum motivo eu fico só pensando nisso. Ficou desapontada, né? Você sabe que você que fez e alguém disse que não deve, você não tem capacidade. Mas eu continuei escrevendo poesias durante muito tempo, que nem ali em 2015 eu fui selecionada no Poetise lá, fui entrevistada no ND, tudo, né? Naquela época. Só que eu passei por muito tempo com depressão. Aí eu desisti um pouco de escrever porque eu não tinha mais aquele ar, aquela vontade. E fiquei muito tempo nisso. Aí depois voltei a escrever poesia de novo. Falei, vamos. Que é uma fórmula de escape pra mim. Que isso é uma coisa boa. Quando tu escreve, pra mim é um jeito de acalmar. Também se livrar dos pensamentos que ficam tanto na cabeça, né? Ô, Bianca, mas quando você começou a mencionar para as pessoas do seu convívio, eu tô pensando em escrever um livro. Que o pessoal dizia o que para você?
Ai, alguns falavam que esse campo é muito difícil mesmo, como escritor, ser escritor, né, no Brasil, ainda mais no Brasil hoje em dia é difícil, mesmo tendo lançado, eu lancei de forma independente, é difícil. Então demora muito tempo para ter vai demorar muito tempo para ter um retorno. O retorno não vai ser rápido, né? Assim, todo mundo, legal e tal, mas alguém comprou o livro? Alguém ajudou? Até agora Nada. não é nada. Mas você sabe por que eu pergunto isso? Porque às vezes quando a gente vem com uma ideia meio fora do comum, que se você tivesse falado, vou fazer sei lá, um casaco de crochê, ou vou pintar o muro de casa, ou vou plantar uma árvore, tudo legal, vai dar certo. Agora, quando você fala um negócio muito diferente do comum, o normal é, sério, eu vou escrever um livro. E, na verdade, é sensacional, porque o mundo é feito de histórias, né? Sim. Se você vê uma série na televisão, um filme, às vezes até uma crônica num jornal, num portal de notícias, é porque alguém teve uma inspiração, vou escrever sobre o assunto, né? E quando é ficção, mais inspiração ainda, porque a pessoa bolou, poxa, uma história assim ia ser legal, vou contar essa história. Eu, por exemplo, já pensei em várias histórias legais, eu pensei, poxa, por que ninguém faz um filme assim? Agora, eu nunca tive coragem para desenvolver. Talvez até porque eu não tenho essa capacidade, essa habilidade, né? Mas é interessante saber que as pessoas, às vezes, ficam meio, poxa, tem que encorajar a pessoa a escrever. Ainda mais hoje em dia, né? Eu sei que tem muitos, eu como educadora, sei que tem muitos adolescentes que eles não leem hoje em dia. É muito difícil, porque é como se estivesse forçando a leitura. E não sendo como se fosse um castigo. É, um castigo, não de uma forma natural a leitura, né? Infelizmente, tá assim hoje em dia, mas é por conta da tecnologia. É mais fácil ali na tecnologia, no celular, ver um videozinho do TikTok de 30 segundos do que ler um livro. Eles não conseguem ler o livro e criar a imaginação para cenas do livro. Acho que tá faltando isso nessa geração de agora. Eu sempre gostei muito de ler. E eu era daqueles que ia na biblioteca pública, pegava 3 livros. Aí eu fazia isso também. Eu gosto desse tema. Às vezes eu me decepcionava com um outro, mas eu levava 3 e geralmente eu gostava mais. Pô, isso aqui é legal. Né? Eu não necessariamente eu conseguia ler os 3, mas pelo menos todos eu dava uma olhada. E assim, e é muito legal você ler um trechinho, você fica com vontade de chegar em casa ou no lugar que você lê, preciso continuar a ler aquela história que eu comecei, né? E as pessoas não sabem o quanto é divertido a leitura, quem não tem esse hábito. Né? A gente está como você falou, a gente está na geração TikTok dos 30 segundos, 40 segundos é muito tempo, gente. Que é isso? O pessoal também tem dificuldade para escrever, né? Para escrever também. Tanto é que o nosso WhatsApp, você recebe um WhatsApp escrito, geralmente, ok, sim, beleza, bom dia. Mas quando a pessoa quer explicar uma coisa um pouquinho maior, que use 2 linhas, lá vai o áudio, né? Lá vai o áudio. Eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com áudio. Eu não gosto de ouvir e eu não gosto de mandar. Eu sempre tô digitando, né? Sempre digitando. E aqui do livro, assim, fiquei durante muito tempo pensando, eu quero escrever um livro. Mas eu não quero poesia. Eu quero uma história. Eu quero algo maior. E daí, eu leio muito Stephen King, meu autor preferido. Tô vendo, você até trouxe aí. Qual que é Esse aqui é a Metade Sombria, que é a história de um escritor também, então... eu adoro muito, muito Stephen King. E foi com ele que eu aprendi a não desistir. Tem um livro dele chamado... a história da vida dele ali e tal, de como... A biografia, sobre a escrita é o nome. Sobre a escrita. E esse livro conta como foi a infância dele, como ele começou escrevendo. Principalmente, a história que mais me marca é a parte do livro da Carrie, a estranha dele. Sim. Ele já tinha... E depois originou um filme, né? Isso, gerou até filme. Tem vários. Tem um filme, tem remake, tem umas continuações. Aí, o que aconteceu? Ele escreveu Carrie e jogou fora. Ele falou que não tava bom. Aí legal. A mulher dele, que é a Tabitha, pegou e falou, não, vamos publicar esse livro. E virou um sucesso. O primeiro livro dele tinha 27 anos. Mas você sabe, Bianca, eu sempre trabalhei com música, né, com rádio. Eu não sou músico, mas rádios musicais. E muitas vezes eu vi história de compositores musicais que eles fizeram, sei lá, fizeram 7 músicas ou 12 músicas para um disco. E eles acharam, pô, essa aqui é muito boa, essa aqui deve fazer sucesso, essa aqui vai arrebentar. E uma música que às vezes o cara não... Essa aí, vamos colocar também isso aí então, vamos gravar isso aí também, mas sem nenhum entusiasmo. E às vezes é uma dessas... Essa que vai estourar. Que ninguém espera nada, né? E ela acaba surpreendendo. E talvez seja o mesmo caso do Stephen King com esse tema. Exatamente. Agora, eu tô vendo que a gente já vai chegar no teu livro, mas antes de eu chegar nele, eu quero pontuar outras coisas. Por exemplo,
quando você pensou em fazer um livro, você já tinha uma história na cabeça? Ou primeiro você pensou, vou escrever um livro? Ou você pensou numa história, isso aqui dá um bom livro? Como é que foi que você chegou? Começou o seguinte, eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas místicas. Principalmente de história de vampiros. Eu sempre gostei, entrevista com vampiro. Eu falei, eu quero vampiro, só que eu não quero colocar uma coisa nem crepúsculo, nem nada melodramático. Eu quero pôr uma coisa diferente. Então fiz uma pesquisa na cultura azteca, na cultura mexicana, e eu achei a lenda de um vampiro mexicano. Poxa, eu achei que aquele vampiro do presidente dos Estados Unidos que virou vampiro, como é que é o nome daquele filme? Não vou conseguir lembrar. Da Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros? Eu achei que aquilo lá era o ápice da mistureba na hora de criar uma história. E você conseguiu um vampiro mexicano. Um vampiro mexicano, que é uma lenda de lá. Na verdade, ele é totalmente diferente, assim. Ali eu dei uma mudada, né? Tá, mas é isso que eu não tô conseguindo entender. Mas sou inspirada nele. Mas você primeiro tomou conhecimento dessa história, ou no primeiro momento você pensou, vou escrever um livro. Quero escrever um livro sobre vampiro. Vamos achar um vampiro inusitado. É isso que eu não estou entendendo. Como que foi pela ordem? Você primeiro pensou em preciso escrever um livro porque eu quero, e depois você pensou, a história vai ser sobre um vampiro. Agora que eu sei que é um vampiro, deixa eu achar um vampiro muito doido. Foi mais ou menos assim? Não, não nessa ordem? O vampiro veio depois. Eu fui escrevendo. Porque assim, veio alguma parte. Fui escrevendo. Então eu falei, primeiro ele só era um cara normal, eu falei, se transformou, mas ele se transformou no quê? Eu cheguei numa parte que ele se transforma, que eu jogo ele pra ele se transformar. Eu falei, tá, mas o que ele virou? Porque eu coloquei ele no meio da floresta, aconteceu umas coisas sinistras e ele se transformou. Mas no quê? Eu falei, vai ser o vampiro? Mas eu não quero um vampiro comum. Na medida que você estava construindo a história, você foi, vamos jogar um vampiro aqui que vai ficar legal. Tipo escrevi assim? Um pedaço, daí eu falei, e se aqui, daí coloquei que ele iria se transformar em alguma coisa. Mas eu falei, que criatura, que coisa, como que vai ser essa transformação? Tá, mas aí você... Porque eu não faço a menor ideia como é que a pessoa escreve um livro. Por exemplo, quando você faz um livro, os livros geralmente têm uma introdução, né? Isso, a construção da história, o enredo vai se desenvolvendo e ele chega ao final. Ao final. Você já tinha um final previsto quando você começou a história ou à medida que você foi escrevendo? Foi a medida. Daí foi a medida. Posso terminar assim ou assado? Tanto tipo que assim? o início era de um jeito, aí depois eu falei, não, o início precisa começar de outra forma. O que era o início, eu encaixei mais pra baixo. Deixei pra outro capítulo. Porque, na verdade, você me contou que esse livro aqui, ó, Speculum, é assim que chama? Isso, Speculum. Da Bianca que é o espelho em latim. Espelho em latim. Esse livro aqui, obviamente que a gente não vai dar spoiler, né? Não tem nenhum sentido. Mas ele é contado de trás para frente. Mas ele é em primeira... E volta de novo. Mas ele é em primeira pessoa, em terceira pessoa? Como é que ele... em terceira pessoa. Em terceira pessoa. E tem um carro aqui, ó, tá? Isso, esse carro Que carro que é esse? É um Dodge Dart 1974. Um Dodge 74, tá aí. Interessante, eu gosto desses carrões. E o carro está envolvido na história ou é só uma ilustração? Ele está envolvido porque a escolha é específica e eu também crio uma história pro carro. Entendi. Não precisa avançar muito, só e ele é vermelho por inspiração ao Christine do Stephen King também. Então você não deixou de lado um pouquinho daquela admiração que você tem pelo Stephen King. Tanto que no início do livro eu deixo uma frase do Stephen King na introdução, né? Como uma breve homenagem. Agora vamos falar sobre o tempo que você levou para escrever esse livro. Esse livro, ele foi rápido, eu até achei incrível. Tentei aumentar as páginas, mas ele já estava fechado, não tinha como continuar essa história. Tanto que estão me pedindo a continuação dele, porque eu coloco o fim, ponto de interrogação. Então, eu quero fazer uma continuação ainda da história. Eu levei ele 3 semanas para a história. Foi bem rápido, assim. Porque foi num baque, assim, para mim. E você tem a preocupação... Por exemplo, eu confesso que eu não me lembro... Eu devo ter lido alguma coisa do Stephen King, porque eu já li muita coisa, então é bem provável que eu tenha lido. De fazer aquela copiar o estilo? Não, a pergunta que eu quero dizer é o seguinte, a sua preocupação, por exemplo, quando a gente faz um texto, tem a questão da estética, né? Às vezes o texto fica bonito. Mas, por outro lado, algumas pessoas têm uma preocupação que ele seja um texto simples, para que seja o mais abrangente possível e que pessoas
de diferentes formações intelectuais consigam entender. Como é que você teve essa preocupação? Você ficou no meio termo? Como é que foi a tua preocupação com o texto? Assim, quando eu fui escrevendo, eu acho que ficou no meio termo. E eu acho que qualquer pessoa consegue ler ele tranquilamente. Eu indico uma faixa etária de pelo menos uns 15, 14 anos para começar. Porque tem umas partes, assim, né, por ser suspense, mistério e terror, que não é muito indicado para faixa etária. Então, acho que uns 15, 16 anos já pode ler ele tranquilamente. Quem foi a primeira pessoa que leu o teu conteúdo? Você ficou... Porque dizem que as pessoas que escrevem a primeira vez, escrevem e só vê problema. Isso ficou ruim, não gostei disso, que podia ser muito melhor. A gente se julga muito, né? Isso, muito crítico. Quem foi a primeira pessoa que você teve coragem de dizer, dá uma olhada nisso aqui e depois fala comigo? Eu mandei primeiro pra minha cunhada, Kathleen. Ela não mora aqui, ela mora numa outra cidade, né? Certo. Então eu mandei pra ela pelo WhatsApp o PDF, eu falei, Kathleen, você Onde gosta... que ela mora? Mora em Concórdia. Em Concórdia. Daí eu falei, Kathleen, eu terminei aqui de escrever meu livro, você não quer dar uma lida pra dizer o que acha? Mandei pra ela e depois mandei pra minha outra cunhada, que é bem mais nova, essa adolescente, a Vitória, também mora na mesma cidade, né? Mandei pras duas. Aí esperei um pouco, aí mas você falou que era o seu livro. Falei, era o meu livro, escrevi meu livro. Aí começaram a ler história e já mandando só feedback bom. Comecei a ficar muito empolgada, falei, isso, tá legal? Daí ela, eu não vejo a hora de chegar no final pra descobrir o que aconteceu. E daí quando ela deu o feedback final falando, você precisa publicar esse livro, Bianca? Isso foi há quanto tempo antes do livro efetivamente ser publicado? Aproximadamente? Umas 2 semanas. Foi muito rapidamente. Bem rapidamente. Decidiu que tinha que ser publicado. Daí eu mandei primeiro para editoras, né? Aí recebi uma boa carta, assim, falando do meu livro, né? Da editora Viseu. Eles falaram muito bem do meu livro. De uma editora, outra editora também, mas falou que eu sou uma escritora nova, eles viram alguns errinhos, mas só coisa, assim, positiva, assim, pra mim, porque é o primeiro livro. Primeiro a gente sabe que não vai sair aquele espetáculo. Não sabemos. Não sabemos, pode ser. Vai saber se não tem essa... Mas de um modo geral... E esse, assim, eu fiz todo sozinho, então, revisão, capa, tudo eu, né, não teve... Eu não consegui publicar através de uma editora. Mas o feedback das editoras foi positivo? Foi positivo. Eles queriam publicar, mas eles pedem que você dê uma quantidade de algum valor para poder ajudar, né? Normal, costume. Afinal de contas, a editora nada mais é do que uma casa de negócios. Isso, exatamente. Agora, Bianca, você disse que a sua prima apreciou o conteúdo e você... Cunhada. Depois que você concluiu, você chegou a pensar assim, não, aqui tem que mudar, ou... Cheguei a voltar, voltei de novo, dei uma relida, dei umas pequenas coisinhas, vi alguns errinhos em nomes que o próprio corretor ali, quando eu estava escrevendo, trocava, porque eu coloquei nomes diferentes, e os nomes trocava. E o corretor achava isso, não é possível. Não, esse nome não existe. Aí eu ia lá e corrigia para mim sem eu pedir, daí eu tive que arrumar, mandar de novo o documento, que toda vez que tu manda de novo, 72 horas para eles analisarem e arrumarem de novo. Isso pela Amazon, né? Agora, esse livro aqui, gente, chama Speculum, da Bianca Morena. Se a pessoa quiser comprar esse livro, onde é que ela vai encontrar? Só na Amazon? E como que funciona? Então, pela Amazon... você não vai ganhar esse livro físico, tá? É livro digital. Corta para mim aqui. Tá? Esse físico aqui é só amostra inicial. Até tem essa opção, só que fica caro, né? Fica muito caro. Mas o físico... Se você quiser comprar... Mas o físico dá para comprar no Clube dos Autores. Como é que funciona? Daí no Clube dos Autores, eu tenho... Só procurar pelo nome Speculum, ou meu nome mesmo, Bianca Moreira, já vai aparecer com a capa mesmo, com essa mesma capa do carro. Daí lá só... Tem várias opções de compra normal. Ele tá uns 40 e poucos reais, mais ou menos. Bem acessível. Bem acessível. E através da Amazon pro Kindle, né? O pessoal gosta muito de ler, tem às vezes o Kindle, dá pra ler no celular, o próprio aplicativo do Kindle do celular, que tem a versão digital. Daí é na Amazon. Pode procurar pelo nome do livro, vai encontrar também normalmente lá na Amazon. É só criar a conta na Amazon e comprar. Olha, Você já tem outro livro escrito, não? Eu estou desenvolvendo 2 livros. Que não tem relação com o Speculum. Não, outros 2 livros, outras 2 histórias. E eu publiquei também um livro de poesias agora. Mas você está caminhando sempre para esse mesmo gênero? Como é que você está...
Então, tem um que eu não sei dizer qual que vai ser o gênero. Eu só tô escrevendo. Eu penso que esse vai ser um romance policial. E o outro também. São dois gêneros mais de romance policial, assim, que eu tô desenvolvendo. E o teor desse livro, ele é um livro sério? Ele tem alguma coisa de comédia? Ele tem Tem parte de comédia logo no início, que você começa a ler, tem uma parte de comédia, tem uma parte, assim, meio triste. Tem parte... Ele é é um aglomerado de várias emoções no mesmo livro. Você vai ficar triste, vai ficar feliz, vai ficar... O que vai acontecer agora? E o final é inusitado? O final, eu me inspirei muito, assim, pensando em uns filmes antigos. Ah, é? Pra mim, eu me inspirei... Vai surpreender quem for, Vai né? surpreender. Eu me inspirei muito em filmes antigos. A pessoa consegue imaginar um caminho e se surpreender com o final que ele vai apresentar, é isso? Consegue. Ô, Bianca, quando você escreveu esse livro, o que você imaginava? Você imaginava, eu vou ser escritora, eu quero ser escritora, isso é um hobby. Como que você está trabalhando a ideia de escrever um livro? Eu quero ser escritora mesmo. Meu sonho é ser uma best-seller, escrever vários livros, ser o Stephen King, eu gostaria, entendeu? Chegar nesse patamar. Quero continuar e desenvolver a carreira como escritora. E eu acho que a pessoa tem que pensar grande. Tem que pensar grande mesmo. Eu dou todo apoio para você, porque todos os profissionais começam de algum lugar. Exatamente. Não tem nenhum, salvo uma outra exceção, né? Um milionário aí qualquer que o caminho fica um pouco mais fácil, né? Os atalhos para quem tem muita grana. Contatos, né? grana. Exato, mas eu acredito muito. Agora, quando você faz um livro como esse, qual é a impressão que você fica do ambiente que nós vivemos aqui no Brasil para escrever um livro? Você acha que ele é um ambiente muito hostil? É um ambiente fácil de se conseguir fazer um livro? Do que você tirou dessa experiência de fazer o seu primeiro livro? Eu percebo que é muito difícil. Para mim, como assim, independente, colocando lá, é difícil. Porque como que vai ser a divulgação? A divulgação vai ser mais minha, né? Essa parte é um caminho difícil. Se eu escolhesse a opção da editora, seria um caminho bem mais fácil. Mas o complicado é o valor do dinheiro, que agora eu não estou podendo gastar. E nenhuma proposta era um valor que eu conseguiria pagar. Eu tentei até ver com próprias gráficas aqui de Joinville, e também o valor para você imprimir através de gráficas também não fica acessível. Então, é uma experiência difícil e até para o mercado, acho, do Brasil, livro é complicado. Acho que a gente tem que mudar, evoluir um pouco na parte da leitura, aumentar mais essa cultura. Apesar que a gente sempre tem a feira do livro, né? Mas ainda não é o suficiente. Não foi o suficiente para sensibilizar as pessoas. E você, como educadora, sabe bem que o hábito da leitura, ele não é muito intenso aqui no Brasil, inclusive entre os alunos das escolas. Imagina quem não frequenta uma escola, né? Aí é muito pior. A gente tem que incentivar, sabe? E de uma maneira que o aluno queira. Que as pessoas, em geral, até qualquer idade, queira ler um livro. E você considera transformar, não sei se ele já tem essa opção, o Espéculo num audiobook? Não. Penso em fazer um audiobook, também fazer isso. Você devia pensar em você mesmo narrar, né? Exatamente. Já que você conhece bem a história, você sabe... Ninguém melhor do que o autor para conseguir interpretar um texto, porque quando você escreve, você já pensa na história de um determinado jeito. De repente, a pessoa que vai ler, ela já pode pensar um pouquinho diferente e interpretar diferente. Exatamente. Eu uso muito como exemplo as músicas, né? Às vezes uma música faz muito sucesso e alguém pergunta o que você estava querendo dizer com isso. E o autor muitas vezes fala aquilo que você quiser. A ideia é que você tenha... Imagine possibilidades para isso que eu estou dizendo, né? E o livro é cheio de possibilidades, porque eu deixo ali para a imaginação. A história, você acredita que aconteceu ou não aconteceu? Essa parte aí eu quero que a pessoa decide. Então, na verdade, muito do que ela vai tirar desse livro, ela vai concluir... Você vai decidir. Aconteceu ou não aconteceu? Entendi. Por isso que dá margem para continuação. Continuação. Eu penso em também uma adaptação para história em quadrinhos, HQ, né? Com uma amiga minha. Que eu acho que daria muito certo, daí seria através de um roteirinho, né? Eu faria o roteiro, eu faria os quadrinhos, os desenhos. Penso nessa adaptação, acho que ficaria bem legal também. Ô Bianca, me diga uma coisa. Esse livro
já está disponível. Você realiza um trabalho de escritor, pode ser escritor em qualquer lugar no mundo. Se você quiser, você pode ser escritora no Quênia, nos Estados Unidos, na Austrália, na China, onde você na China é mais difícil. Escrever em chinês, não é? Mas você pode em qualquer lugar ser uma escritora. Sim. A pergunta é, você me dizia em off que você está pensando, não, você vai deixar o Brasil. Por que você vai deixar o Brasil? Tem relação com a frustração que você teve com a iniciativa de ser escritora ou com a vida de modo geral? Da vida em modo geral. É um sonho desde sempre. Desde adolescente sempre quis viajar, conhecer outros países, e é por isso mesmo. E onde que você escolheu? Por enquanto, escolhi Portugal. E já tem data para isso? Como é que vai ser? Vai ser em abril. Abril de 2024. 2024. E o que é que você espera conseguir indo para a Europa? Primeiro, eu espero um trabalho, oportunidade. E a partir daí, começar a construir de novo a carreira de escritora lá mesmo, né? Uhum. Desenvolver esse trabalho. Se eu tiver uma oportunidade que eu quero mesmo, né? Que eu vou dar um jeito de trabalhar talvez numa editora, que é um sonho meu também, trabalhar com revisão de textos, que eu acho uma coisa muito legal. Tradução também, traduzir os textos do português para o inglês ou vice-versa. Eu acho um trabalho muito bacana. E continuar com a escrita, até onde eu vou para escalar, né? É aos pouquinhos que a gente vai escalando. Eu espero que na sua volta ao Brasil, quando você vier visitar, os seus pais vão ficar aqui. Vão. Então, espero que na sua volta ao Brasil você regresse aqui no Grupo Marca para falar da sua experiência também em Portugal. Ou, sei lá, se de repente você vai para um outro lugar. E a gente vai convidar você a comprar o Speculum. Speculum, que significa? O Espelho em latim. O Espelho em latim. Livro da Bianca Moreira, que está disponível onde? Na Amazon, para Kindle, na versão e-book, ou no Clube dos Autores. Muito bem. E concluindo, como é que a sua família reagiu bem à ideia de você deixar o Brasil? Não. Sou filha única. Então não tinha foi, como, né? Foi mais aquele cutucão. Ai, vai me abandonar, minha filha vai embora, eu vou morrer aqui sozinho. Talvez não, né? Talvez você tenha êxito, possa levar os seus pais para lá, você pode voltar, vai saber como é que vai ser o Agora futuro. Tá um pouquinho mais tranquilo, já assim. Assimilaram a Já assimilaram. Meu pai já acha que eu já vou voltar logo, que eu só vou ir, já vou voltar. Não vai dar um mês, eu vou voltar. Minha mãe já tá ciente. Que bacana. Ô, Bianca Moreira, quero agradecer muito a sua visita aqui, desejar sucesso para você, não só nessa sua viagem à Europa, mas também nessa tua nova carreira de autora. Eu espero que você tenha muitos livros publicados, né? E que eles façam muito sucesso, até para que Joinville seja conhecida aí no mundo inteiro como a cidade onde nasceu. Você nasceu em Joinville, né? Joinville mesmo. A Bianca Moreira, joinvilense, que está fazendo, primeiro livro, Speculum. Vai procurar lá na Amazon, você não vai se arrepender. Uma história com um final surpreendente. A gente não vai contar. Não pode, mas você pode ler. Numa boa. Me dá de presente isso, Olha mês aí. que vem é o meu aniversário, 13 de janeiro. Presente para quem, Livro, um presente sempre indicado, viu? O Natal tá aí e o aniversário da Bianca tá bem. Bianca Moreira, muito obrigado pela visita e volte sempre. Com certeza, vou estar aqui. Falamos com Bianca Moreira, escritora, educadora, que está lançando o seu livro. Tchau, pessoal!